Olá, meus queridos irmãos. Hoje, dia 31 de outubro, nós estamos reunidos para meditar a palavra que a nossa igreja nos propõe, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, dos versículos 18 ao 21. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, falava Jesus: a que é semelhante o reino de Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Disse ainda: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje, que se encontra neste capítulo 13 de São Lucas, onde o evangelista ele procura, através de parábolas, explicar, revelar como Jesus anuncia o reino de Deus aos povos, às nações, também aos sacerdotes, aos levitas e também aos seus discípulos. Após realizar a cura dentro de uma sinagoga, uma cura em dia de sábado, onde Jesus foi extremamente perseguido, condenado, pelos fariseus e aplaudido pelas multidões, Jesus ele se utiliza deste evangelho de hoje, dessas 2 parábolas, para explicar com que se parece o reino de Deus. Jesus ele usa dessa didática muito simples e muito familiar, muito próxima das pessoas que o escutam, para explicar e comparar aqui ao reino de Deus, que na grande maioria das vezes ia ao encontro, a ideia do reino de Deus que Jesus anunciava, e vinha ao encontro dos pensamentos que os próprios fariseus anunciavam também, a lei da época anunciava. Então Jesus ele se utiliza hoje dessas 2 parábolas para nos falar, a mim e a você, sobre a realidade deste reino que nos aguarda. Primeiro, Jesus nos fala, compara o reino dos céus a um pequeno grão de mostarda. Como nós sabemos e já ouvimos tantas vezes, o grão de mostarda é aquele menor grão, aquela menor semente, mas que quando ela é jogada na terra, morre, se desfaz, se despedaça, vive todo aquele processo interno e ela começa a gerar, germinar, crescer. Ela se torna uma grande árvore, uma árvore frondosa, cheia de ramos, onde os pássaros do céu eles encontram um espaço habitável ali para realizar e fazer os seus ninhos crescerem. Jesus é muito claro, no Evangelho. É como uma semente que um homem tomou e lançou em sua horta. A semente cresce, torna-se uma árvore e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Jesus utiliza esse elemento da semente por ser algo muito próximo da realidade daquelas pessoas e porque Ele quer nos trazer algo. Não importa o tamanho do nosso... Na verdade ali, pode parecer que o nosso esforço ele é muito pequeno. Ele, aos olhos humanos, talvez nós não conseguimos ver no seu início todo o potencial que ele tem. Mas como aquela semente, quando ela é lançada, quando ela passa por todo aquele processo de transformação, ela gera um fruto que nós não somos capazes de identificar por aquele fruto onde começou. Nós dificilmente compararíamos o tamanho, a grandiosidade daqueles frutos daquela árvore em comparação à pequenez do grão de mostarda que foi lançado à terra. Então Jesus ele quer nos falar, através desta parábola tão simples, tão direta, que é necessário sim que aquela semente, aquele nosso pequeno esforço cotidiano, ele seja realizado na constância, na fidelidade, na oferta sincera e decidida, para que nesta oferta, como a semente, nós possamos morrer, para gerar um fruto que vai alcançar e vai servir de abrigo para muitos outros.
muitos outros corações. Essa é a oferta da nossa própria vida. O reino que não é uma estrutura, mas o reino que já existe, como nos falam outras passagens do Evangelho. O reino que está no meio de nós. Então é necessário este movimento de ser lançado e de morrer também como a semente, como acontece com a semente na terra, para que ela gere esta grande obra de Deus, onde outras pessoas, onde vai servir de abrigo e de alimento para tantas outras realidades que estão ao nosso redor. Jesus continua também com a parábola do fermento, outra parábola muito simples, e que nós conhecemos bastante. Jesus assemelha o reino de Deus como uma porção de fermento que a mulher escondeu em 3 porções de farinha. Isso nos revela também um aspecto muito concreto de como é que deve ser, de como que o reino de Deus, a ação daqueles que estão a serviço do reino de Deus, ela acontece no escondimento. E um aspecto, meus irmãos, que nosso querido Papa Francisco ele traz ao meditar este evangelho, uma reflexão, numa das suas homilias. O Papa Francisco ele compara tanto o grão de mostarda quanto o fermento como no início é a semente e no final existe uma grande árvore. No início nós conseguimos diferenciar o fermento e a massa, mas depois o fermento ele se deixa misturar na massa. Muitas vezes depois que o fermento é lançado na massa, a gente não consegue mais identificar o que é fermento e o que é massa. Ele se perde, ele se infunde naquela massa. E nós só vamos perceber que há o fermento a partir quando nós vemos o pão pronto, aquele fruto já finalizado. Assim também o Papa Francisco nos faz esse convite, e hoje o Evangelho reforça nessa meditação este convite para nós. É necessário que cada um se deixe transformar. É necessário que cada um se decida hoje por ofertar aquilo que tem, como aquela semente que, pequena como é lançada na terra, e ela, claro, não tem sentimentos, mas aqui fazendo uma analogia, aquela semente, existe nela um grande potencial, mas se ela não cai na terra, se ela não morre, ela não pode gerar aquela grande árvore. Assim como o fermento, quando não se deixa perder a sua identidade de fermento para se misturar à massa, ele também não geraria o pão. Então é necessário, meus irmãos, isso nos recorda que o nosso caminho de conversão, ele é também este caminho de cada vez mais deixarmos o ressuscitado ser identificado em nós. Por vezes que nós podemos até parecer perder a nossa identidade daquilo que dela é fruto do pecado, para deixar o ressuscitado aparecer em nós, e assim a humanidade tocar nos frutos, a humanidade ser agraciada com os frutos da nossa vida que é ofertada como semente e morre para gerar uma grande árvore frondosa com muitos ramos, onde os pássaros do céu podem vir abrigar e fazer os seus ninhos, ou como o fermento, que perde a sua identidade ao se misturar, mas deixa de ser visto como o próprio fermento, mas a sua ação continua ali acontecendo. E depois de algum tempo, o fruto ele é concreto, ele é palpável para todos, serve de alimento para todos. Assim também deve ser a nossa vida, meus irmãos. Nós não devemos temer quando, ao seguir os direcionamentos da comunidade, ao abrir os nossos ouvidos, nosso coração para aquilo que o conselho, a comunidade, aquelas pessoas que nos conduzem, receberam a graça de nos conduzir, elas nos orientam para que nós sejamos este um só corpo, dando um testemunho fiel para a humanidade, testemunho de ir ao encontro, testemunho de um movimento concreto de descida para ir ao encontro daqueles mais abandonados. Quando nós nos deixamos ser conduzidos, vivemos esta experiência em comunhão, em fraternidade, em unidade como um só corpo, e os frutos de salvação, eles são visíveis para toda a humanidade. Frutos de salvação na nossa vida, frutos de salvação na vida dos nossos irmãos. Assim como hoje, graças à experiência de tantos irmãos de comunidade, talvez graças à sua experiência também, ser deixado-se um dia conduzir, ser lançado, acolhido os direcionamentos, ido ao encontro, tocado na carne sofredora de Cristo, feito esse movimento de descida, hoje tantas vidas são resposta para a humanidade.
a vida dos nossos irmãos que estão nas casas de acolhimento, que um dia foram resgatados, que um dia também viveram essa experiência de serem encontrados por você, meu irmão, que também pode estar escutando esta palavra encarnada hoje, e hoje são testemunhos, são um sinal visível da ação de Deus no mundo, um testemunho concretíssimo, que pode atualizar essa experiência e como uma grande corrente de amor e gerando novos testemunhos para a humanidade. E esses testemunhos vão alimentando, esses testemunhos vão gerando sede de santidade, de salvação, na vida de toda uma humanidade, que passa a conhecer esse mistério de amor, de um Deus que se encarna e vai ao encontro. E com esta meditação, meus irmãos, Deus também nos recorda, hoje, dia 31 de outubro, nós estamos na reta final, deste mês, e estamos neste grande desafio do ser feliz. O que eu e você podemos hoje ofertar, deixar morrer em nós, talvez a nossa vaidade, deixar morrer talvez a nossa vergonha, o nosso medo, as nossas preocupações, o que vão pensar de nós. E como esta semente que se deixa ser lançada e gera grandes frutos, como esse fermento que é misturado nesta grande massa. Também este Evangelho fala para nós hoje, como nós podemos ofertar o nosso tudo, utilizar nossa criatividade mesmo apostólica para anunciar o ser feliz a quem nós ainda não anunciamos, ou até mesmo anunciar de uma forma nova aquelas pessoas que nós já anunciamos e que ainda não conseguiram fazer essa experiência. Nós te convidamos, meu irmão, a mergulhar nesta experiência de salvação e a anunciar este mistério de salvação também, que é o ser feliz fazendo o outro feliz. Não se trata aqui somente de providência, mas se trata de salvação, gerar salvação, onde toda a humanidade, que poderia um dia ser condenada, tem a oportunidade de conhecer e ser salvo, através do encontro com Jesus abandonado e encarnado naqueles mais pobres, os nossos irmãos que sofrem nas ruas, as nossas crianças dos centros sociais, atualizar esta experiência constantemente, assim como Deus nos deu a graça de atualizar diariamente este encontro que salva as nossas vidas. Então nós fazemos esse convite, como comunidade, abraçarmos as novas inspirações de Deus para a comunidade, aquilo que o Senhor vem nos falando, e você que escuta esta palavra encarnada pode também ser uma testemunha, e assim como essa semente ser lançada, como este fermento ser misturado na massa e gerar estes frutos de salvação e santidade, que o Senhor tanto espera de nós para a salvação de cada um que Ele nos confia. Então que possamos pedir a intercessão da Virgem Maria, louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele nos falou e que Ele tem a revelar a nós através de cada dia, de cada meditação deste palavra encarnada, onde Ele nos faz conhecer e assumir cada vez mais os sentimentos do ressuscitado nas nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.